Nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. Porque muitas vezes nós estamos passando por um momento de dor, de luta, e nós queremos nos desvencilhar daquela dor, não é? Mas Deus tem o seu tempo. Nem sempre Deus responde quando nós queremos. Olá pessoal, tudo bem? Marcos Valentim mais uma vez por aqui. E hoje eu quero ministrar aqui uma palavra, quero compartilhar, na verdade, uma palavra da qual eu ministrei ontem no culto, lá na IEQ do Bairro Novo, onde nós estamos pastoreando, minha esposa está pastoreando ali e eu estou auxiliando ela. E ontem eu fui pregar e Deus me deu uma mensagem que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Programa Palavra e Oração. Esse é um canal destinado para ministrar a palavra, falar do amor de Deus. E a palavra que eu quero ministrar hoje é sobre eu preciso de um milagre. Talvez você que está me vendo aqui agora, pelo YouTube ou pelo Instagram aqui, tá rolando aí o feed, tá rolando alguma coisa aí no seu celular e caiu nesta mensagem que você vai estar ouvindo. Quero dizer para você que existe sim um Deus que ainda faz milagres, né? Se vocês ouvirem alguns ruídos aí, barulho de carro e tal, eu tô aqui na beira da rua praticamente, então carraiada aí direto, tá? Então, a palavra que eu quero ministrar hoje é a respeito disso, eu preciso de um milagre, é o que eu preguei ontem lá na igreja, tá? E eu fiz uma pergunta ali para os irmãos naquele momento, naquela ocasião, né? Para eles assim não foi uma pergunta, mas foi compartilhei com eles, né? E muitas vezes nós chegamos ao limite das nossas forças, né? Às vezes nós estamos passando uma situação tão complicada que a gente chega no limite. E só aí, quando você chega no limite que você não tem mais jeito, você descobre que somente Deus pode intervir e fazer um milagre, não é? Então é nesse ponto de aonde não temos mais recursos humanos, não temos mais os nossos recursos, a nossa força, é que nós clamamos por um milagre. E esse Deus é um Deus que nos atende. E eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus que está lá em Marcos, capítulo 10, 52. É um texto muito conhecido, é sobre a cura de Bartimeu. Veja só, diz assim, ó: então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Olha só, Bartimeu estava ali, sem a sua visão, era um cego, e ele ouviu a fama de Jesus, viu aquilo que Jesus estava fazendo, e diz que ele chega ali, sabia que Jesus ia passar por ali. Quando Jesus se aproxima, ele começa a dizer, né, a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E ele, de tanto que ele clamou, que o Senhor Jesus chamou ele, falou, ó, chama ele para eu falar com ele. E quando ele chega diante de Jesus, é tão interessante que Jesus faz uma pergunta para ele, diga assim, mas o que você quer que eu te faça? Eu até comentei com os irmãos, Jesus tinha umas formas de fazer que era engraçado até, né? Mas Jesus é o Senhor de todas as coisas, ele sabia que ele estava cego, ele sabia que ele era um cego, que queria voltar a ver, mas ele provocou ali em Bartimeu a pergunta, né? Para saber, o que você quer? Qual é o teu desejo? E diz que ele diz, olha, eu quero tornar a ver. E aí ele conclui dizendo assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E diz que imediatamente ele recuperou as vistas e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha só, um milagre instantâneo, onde ele ali recebeu a palavra do Senhor Jesus e foi curado instantaneamente. E o interessante disso é que havia provavelmente muitos outros cegos ali naquele lugar, né? Mas apenas Bartimeu foi curado. A Bíblia relata que só ele foi curado. E ele diz aqui também que imediatamente, logo em seguida, a essa cura, ele começou a seguir Jesus pelo caminho, começou a ir atrás de Jesus. Provavelmente no futuro, ele se tornou um discípulo de Jesus ali também. Então o milagre, queridos, é a resposta de Deus para aquilo que o homem não pode realizar. O milagre do Senhor é uma resposta de Deus para aquilo que o homem não pode realizar. E eu tenho certeza que você que está nesse vídeo aqui, ouvindo esta palavra, se você tem o teu coração aflito, se você está com o teu coração inclinado e precisando de um milagre, saiba que você pode clamar, suplicar pelo Filho de Davi. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que o Deus Todo-Poderoso vai operar na sua vida em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Amém? Então o Deus que operou no passado, até um lema da nossa igreja, a Igreja Quadrangular, né? Que é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse mesmo Deus que operou lá no passado, fez milagres, maravilhas, é o mesmo hoje. E será ele para sempre, eternamente, ele será esse Deus. Então não há sombra de dúvidas, não há variação de dúvidas a respeito do nosso Deus. Ele é desde a antiguidade,
Ele era desde a antiguidade, é até hoje e ainda será para toda a eternidade. Esse Deus que faz milagres pode fazer muitos milagres nas nossas vidas. Se você crer, se você exercer a tua fé, Deus vai operar. Amém? Olha só, um dos pontos aqui que eu quero falar também é o Deus que ouve o clamor. E aí lá em Êxodo, versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo, diz assim, ó: disse ainda o Senhor, de fato tenho visto a opressão do meu povo lá no Egito e tenho escutado o seu clamor. Veja só, Moisés, ele está ali diante de Deus, diante do Senhor, e o Senhor chama Moisés para libertar aquele povo que estava escravo. E como que Deus ali queria libertar o povo? Por que Deus queria libertar aquele povo? Porque o povo clamou, diz, eu tenho visto a opressão do meu povo e tenho escutado o seu clamor. Olha só, os israelitas estavam ali sendo oprimidos, estavam ali sendo subjugados, e o Senhor estava vendo. O Senhor estava ali vendo o que estava acontecendo com o seu povo. E diz que ele ouviu o clamor, ele estava escutando o clamor do povo. E aí ele levanta Moisés, ele chama Moisés para ser o libertador daquele povo. Então o Deus, esse nosso Deus, ele não é diferente. Ou melhor, ele não é indiferente ao clamor do ser humano. Nosso Deus não está indiferente ao seu clamor, não está indiferente ao seu sofrimento. Talvez você esteja pensando assim, olha, eu não tenho mais o que fazer, não sei mais aonde ir. Saiba de uma coisa, clame ao Senhor porque Ele tem ouvido o teu clamor. Mas está demorando, aguenta, segura as pontas, que Deus vai no tempo certo te responder. Mas uma coisa é certa, Ele escuta o clamor sincero de um coração aflito. Olha só que interessante isso. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos sem saída, é coração quebrantado, um coração sincero diante de Deus, Deus ouve a sua oração. Deus está ouvindo o teu clamor, saiba disso. Assim como Ele ouviu lá o povo do Egito, a Bíblia diz que Deus não está com os seus ouvidos agravados para que não ouça, nem com os seus olhos tampados para que não veja. Então Deus ouve, sim. Agora, o primeiro passo para receber um milagre é clamar com fé. É necessário ter fé. A palavra de Deus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha só que interessante. Que Ele é galardoador, que Ele traz benefício para aqueles que o buscam. Então ele está escutando o seu clamor, Ele está ouvindo a sua voz. Continue orando. Eu estou aqui para te incentivar a continuar a buscar, a continuar a clamar pelo teu milagre, porque Deus ouve a tua oração. A oração que é feita em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus ouve. Amém? Então, olha, se Deus, nosso Deus, ouve o clamor, Ele também age. Se Ele ouve o clamor, Ele age em resposta à nossa fé. Veja, o cego clamou e Jesus respondeu. E o milagre aconteceu. O povo clamou, Deus levantou Moisés e libertou eles do Egito. Então esse Deus, Ele ouve, esse mesmo Deus que ouve o clamor, Ele também age em resposta ao seu clamor. Então é o Deus que responde com poder. Um texto bíblico que eu quero deixar é sobre Marcos 5, 25 a 29, que fala da mulher do fluxo de sangue. Então aquela mulher estava ali há 12 anos, sofrendo, padecendo, tinha gasto todo o seu dinheiro, já tinha gastado com médicos, já tinha contratado tudo, já não tinha mais recursos para sanar aquele problema que ela estava tendo, aquela hemorragia há 12 anos, sendo uma mulher hemorrágica. Agora, você já imaginou? Ela, diante da multidão que apertava Jesus, o texto diz que havia uma multidão, e ela chega e simplesmente toca nas orlas das vestes de Jesus. E a palavra de Deus diz que quando ela tocou, ela foi curada instantaneamente. O poder de Deus foi respondido através de Jesus. E ali a cura aconteceu na vida daquela mulher. E ela foi curada do seu mal. E Jesus disse assim, olha, quem me tocou? Outra pergunta, engraçada que a gente pode ver. Os apóstolos dizem assim que, os discípulos ali, o texto fala que havia uma multidão de gente apertando Jesus. E ele, mas mestre, tem uma multidão de gente aqui. O senhor pergunta, quem me tocou? E ele diz, não, foi um toque diferente. Foi um toque com fé. Porque de mim saiu virtude. Palavra de Deus. Leia lá Marcos 5, 25 a 29, conta essa história. Talvez você já ouviu. E essa mulher foi curada. Então o milagre, ele exige uma fé ativa. Talvez se ela não tivesse a ousadia de ir atrás de Jesus, de enfrentar a multidão, talvez o milagre não tivesse acontecido na vida dela. Mas ela buscou, ela se aproximou e tocou no Senhor Jesus. Talvez está faltando isso para você. Se aproximar do Senhor Jesus. Mais, cada dia mais, se aproximar dele. E a fé verdadeira, ela significa o quê? Uma ação. A fé é o firme fundamento das coisas que espero, mas que eu não vejo. É uma ação que nós precisamos ter. Acreditar, dar o passo. Então a fé sem ação não é fé.
Fé sem ação não é fé. Tá? Então o poder de Deus, ele não está atrelado a fórmulas. As coisas, talvez as pessoas digam, olha, você precisa fazer assim, é assim, você tem que dar 2 passos para cá, 3 para lá. Não. Você precisa buscar Jesus com fé. Você ter fé, acreditar. Porque o milagre vem da parte do Senhor Jesus, não de coisas. Tá? Então, quando a fé encontra o poder de Cristo, o impossível acontece. Olha que coisa interessante. Quando a fé encontra com o poder de Jesus, as coisas acontecem, o impossível acontece. Mas além, meus irmãos, de agir com poder, esse Deus, ele também tem um tempo perfeito para operar o milagre. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E aí eu quero deixar aqui esta palavra de João 11:40, que diz assim, o Senhor Jesus dizendo para uma das irmãs de Lázaro, que ela disse assim, ele disse assim, ó, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Veja, as irmãs de Lázaro estavam clamando por Jesus, para que viesse ver Lázaro, porque ele já estava morto há 4 dias. E elas disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, talvez ele não tivesse morrido. Se o Senhor tivesse aqui, uma palavra que o Senhor desse, ele ressuscitaria no primeiro dia. Mas Jesus foi no 4º dia. E quando ele disse assim que eu queria vê-lo, elas disseram, mas já cheira mal, já é de 4 dias o defunto. Mas mesmo assim Jesus foi até lá e com uma palavra chamou Lázaro para fora e o milagre aconteceu, ele ressuscitou. Outra coisa interessante também, queridos, que no meio daqueles sepulcros, daqueles lugares, conta alguns historiadores que numa tumba daquela havia vários mortos, mas o único que ressuscitou foi Lázaro. Porque Jesus chamou o nome dele. Lázaro, venha para fora. Quem sabe Jesus te chama hoje pelo teu nome, para que você venha receber o teu milagre. Talvez tenha muitas coisas na tua vida aí que estão mortas. Jesus quer ressuscitar. Agora, entenda uma coisa, queridos, que no tempo de Deus, nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. Porque muitas vezes nós estamos passando por um momento de dor, de luta, e nós queremos nos desvencilhar daquela dor, não é? Mas Deus tem o seu tempo. Nem sempre Deus responde quando nós queremos, mas no tempo que glorifica a Deus. Jesus poderia ter dado uma palavra lá atrás para Lázaro e ele ter ressuscitado, mas 4 dias depois da sua morte, Jesus foi até lá. Sabe, irmãos, que muitas vezes aquilo que parece para nós um atraso, que não chegou a bênção ainda, que não chegou o milagre, por que eu estou sofrendo tanto? Será que Deus não está vendo tanto que eu estou sofrendo? Está vendo, está ouvindo o teu clamor, mas é no tempo de Deus. Nós não temos poder de mudar o tempo de Deus. Nós temos, talvez, o poder de orar, clamar a Deus para que Ele ouça, mas o tempo é de Deus. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Então, pode ser que esteja atrasado. Pode ser que parece que está atrasado, que o teu milagre não chegou ainda. Mas saiba que a hora que ele vir é uma oportunidade poderosa para Deus manifestar a glória dele sobre a tua vida. O milagre, irmãos, ele não apenas resolve somente um problema. Sabe? O problema de Lázaro estava morto, foi resolvido. O problema do cego, Jesus resolveu o problema do cego, deu vista a ele. O povo do Egito estava cativo, estava com um problema. Deus resolveu o problema, libertou eles de lá. Mas ele não só resolveu um problema, mas esses milagres revelam a glória de Deus. Talvez o teu milagre ainda não chegou. O poder de Deus ainda não se manifestou na tua vida, porque Deus está preparando um momento especial que o nome dele seja glorificado. É isso que nós cremos, porque Deus faz conforme Ele quer, a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus é Deus e nós somos os seus servos. Cabe a nós obedecer e esperar, mas o teu milagre está chegando aí. Em nome de Jesus eu creio nisso. Assim, quando clamamos, então, nós precisamos crer e esperar. Né? Podemos entender que nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Teu milagre chegará no dia certo. Saiba disso. Deus não esqueceu da tua oração. Deus não está com seus olhos tapados, fechados, para que não veja o teu sofrimento. Só talvez ainda não é o tempo de Deus agir na tua vida. Mas se hoje for o tempo, saiba que você vai receber aí a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? E eu quero fechar isso aqui, só recapitulando aqui, que Deus, ele ouve o clamor do seu povo. Tá? Deus responde, quando ele responde com poder. Tá? E Deus age no tempo certíssimo. Certíssimo. Deus não se atrasa, não se adianta, é no momento dele, no momento certo. Ok? Então, se você está precisando de um milagre, levante-se em fé. Não na fé no homem, mas na fé em Deus. Na fé no Senhor, que pode fazer. Clame a Ele, entregue o que você talvez está tentando resolver há anos e você não consegue, você está lutando aí sozinho com as suas forças. Entregue a Deus e creia que Ele é poderoso para operar na sua vida. Amém? Então, eu quero convidar você, se você precisa de um milagre, se você está em busca de alguma coisa, orar comigo agora.
Quero orar por você. Quero pedir a Deus em favor da tua vida. Dizer que o Senhor está ouvindo o teu clamor. Então, se você pode, aonde você estiver, não sei se você pode agora, se não depois, a hora que você for assistir esse vídeo, feche os teus olhos, concentre-se em Deus e peça a Ele, clame a Ele, busque a Ele agora. Querido Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós louvamos a Ti, Senhor, por este momento, por este tempo juntos, ó Pai, aonde nós pudemos aqui ministrar esta simples palavra, papai querido. E eu quero pedir ao Senhor, ó Deus amado, que aqueles que estão me vendo, ouvindo esta mensagem hoje, talvez estão precisando de um milagre, talvez estão num leito de um hospital, talvez estão ali desenganados pela medicina, talvez, ó Pai, estão sofrendo com problemas financeiros, problemas na sua família, problemas de enfermidade, e só um milagre pode, ó Deus amado, mudar a história deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus, assim como o Senhor, ó Pai querido, operou um milagre na vida daquele cego, assim como o Senhor operou um milagre na vida daquela mulher que estava enferma há mais de 12 anos, assim como o Senhor libertou o teu povo que estava preso. Oh Deus, atende o clamor do teu filho e da tua filha que nesta hora clama comigo. Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, oh Senhor, opera um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã, opera um milagre nas nossas vidas, Pai. Faz uma grande obra, Senhor, e a Ti nós daremos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Que Deus te abençoe, receba esta palavra no teu coração, tá? E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, programa Palavra e Oração, segue lá o Instagram, nós temos ali postado algumas mensagens, tá? Segue nós, compartilha com seus amigos, pega essa mensagem, manda para os seus amigos aí, talvez aquela pessoa que está precisando de um milagre, tá bom? E sabe, você hoje está dizendo assim, ó, eu preciso de um milagre. Quem sabe não é hoje que o milagre chegou na tua vida, tá bom? Então, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e que você seja ricamente abençoado pelo poder de Deus. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.